Considerada a doença do século XXI e afetando mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo atualmente, a depressão será o tema tratado no programa de hoje. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a porcentagem de 9,8% de pessoas acometidas por esse mal, que deveria ser alcançado em 2030, foi atingido já em 2010. A prevalência dessa doença pode chegar a 30% na população geral, geralmente 10% a 20%, e ocasionando, levando a gastos muito grandes, gastos laborais, né? Perda de rendimento no trabalho. Alguns estudos mostram que vai na casa de centenas de bilhões de dólares só nos Estados Unidos. O Brasil tem um índice altíssimo de depressivos na Ásia, por exemplo, né? Também tem um índice altíssimo de depressivos, né? Na América, sabe? Estados Unidos, todos. Então, assim, o índice de depressão é altíssimo. Essa questão da depressão, ela tem que ser tratada como um caso de saúde pública, não é? Através de políticas públicas. Não são casos meramente individuais. A doença ocupa o primeiro lugar em termos de impacto econômico em países de alta e média renda. Ela só perde se comparada a doenças cardíacas e AIDS. A OMS, Organização Mundial da Saúde, afirma em suas pesquisas que houve um aumento de 18% nos casos de depressão de 2005 a 2010, afetando em sua maioria as mulheres. Os estudos têm colocado que as mulheres realmente elas têm um índice maior sobre as mulheres, talvez pela própria localização da mulher dentro da sociedade. Entre outras questões, por exemplo, nós podemos considerar em relação ao feminino, seria de base, por exemplo, hormonais, de uma certa forma, porque a depressão ela não é tão certa. A fronteira entre o cultural, entre o psicológico e entre o biológico, isso não é muito bem definido. Há questões da própria atividade da mulher. Se a mulher, por exemplo, ela não tem uma atividade um pouquinho mais intensa, se ela é mais sedentária, se ela é dona de casa, por exemplo, isso prejudica o próprio desenvolvimento da pessoa. No Brasil, o número é alarmante, atingindo cerca de 11,5 milhões de pessoas. Há várias situações que podem levar uma pessoa à depressão, como a perda de um ente querido, pós-parto, ajustamento social, perda de bens materiais, deficiência na produção de neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar e alegria, entre outros. A ausência, por exemplo, de relações sociais leva o indivíduo ao isolamento, não é? E esse isolamento, na verdade, não é? Aí é um ninho, não é? É o que fomenta esse processo depressivo. Ela pode recorrer a álcool, pode recorrer a outras questões para substituir a falta, a ausência dessas relações sociais, não é? De uma forma que leva a ela a se desconectar, talvez, da realidade. É possível, doutor, identificar o tipo de pessoa que é mais vulnerável à depressão? É difícil dizer. Por exemplo, indivíduos que têm pais deprimidos, pessoas com doenças físicas graves, doenças crônicas, né? Indivíduos que estão numa situação de estressores crônicos muito grave, como, por exemplo, pobreza, vulnerabilidade e assim por diante. Em 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, a OMS fez um alerta grave com relação à saúde e principalmente à depressão, dizendo que a depressão pode ser tratada com assistência médica, medicamentos e principalmente com diálogo. A depressão, tema tratado no programa de hoje, é conhecida como a doença da modernidade. Mas você sabe quando surgiram os primeiros estudos sobre ela? Há casos de sintomas de depressão desde a antiguidade, como na história do Rei Sol,
no Antigo Testamento e o suicídio de Ajax na Ilíada de Homero. Em 1899, o psiquiatra alemão Emil Kraepelin descreveu uma psicose maníaco-depressiva que continha a maioria dos critérios usados pelos psiquiatras atuais para diagnosticar o transtorno bipolar. Ele também detectou um tipo de depressão que começava após a menopausa em mulheres e durante a idade adulta tardia em homens, hoje conhecida como transtorno do humor com início tardio. O diagnóstico mesmo da depressão e o estudo dela começaram mais a partir do século XVIII, mas Hipócrates já descrevia pacientes deprimidos, isso se chamava melancolia no caso, a melancolia hipocrática. E muitos desses pacientes já apresentavam aquela perda de interesse, perda de energia e alguns sintomas psicóticos, como por exemplo delírios. Tá? Mas mais a partir do século XVIII, sobretudo na década de 20 do século passado, isso começou a ficar mais desenvolvido, né? Porque Freud escreveu Luto e Melancolia, se não me engano, em 1917. Com esse estudo se desenvolveram, a partir da década de 50, 60, os antidepressivos para o tratamento dessa doença. Claro que alguns movimentos literários, até dependendo do contexto em que eles acontecem, eles são mais tristes, mais depressivos, mais angustiados. O romantismo, por exemplo, a primeira geração romântica, ela é eufórica. Isso por quê? Porque ela está acreditando nos ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Depois eles vão ver que não é nada disso, só mudaram de dono, né? da aristocracia, né? Passou para a burguesia, continuou aquela situação social horrível que tinha. Vem a segunda geração romântica, que vai fazer o quê? Vai ser a do desencanto, é essencialmente romântica, né? A do desencanto, a do mal do século. Quer dizer, então não vale a pena viver. Então, por causa do contexto social, ela fica mais densa. Nós temos isso se repetindo também no simbolismo. Depois de 2 revoluções industriais, quase às vésperas de uma Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter um momento muito difícil. Aí entra, além da descoberta da psicanálise, de Freud, vem tudo isso, né? Vão surgir elementos que vão fazer com que o poeta comece a colocar a culpa, entre aspas, né, da sua depressão no id, no instinto que ele não conhecia. Com o propósito de historizar seus sentimentos e angústias, alguns artistas criaram obras que hoje são muito famosas. É o caso de Van Gogh, Vinícius de Moraes, Renato Russo, Raul Seixas, Clarice Lispector, entre outros. A matéria, né, a essência da arte é a depressão, vamos dizer assim, a tristeza do homem. O que eu estou fazendo aqui, sabendo que eu vou morrer e não sei para onde eu vou? Certo? Então, sempre, não é isso? O Vinícius de Moraes mesmo já dizia, né? Para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. O samba da bênção, né? Então, ele fala isso. O que é o samba? O samba é um texto. A depressão, a tristeza, essa angústia existencial é sempre a matéria-prima da arte, especialmente da literatura. E eu poderia dizer para vocês, quando a gente começa a estudar teoria literária, especificamente na poesia, tem um adágio que a gente fala assim, o poeta é triste porque é poeta ou ele é poeta porque é triste? Na poesia dialética de Vinícius de Moraes, a tristeza permanente do poeta é explícita, assim como em um trecho do médico e escritor Augusto Curry. Há também sinais de depressão em algumas canções compostas por Renato Russo, da banda Legião Urbana. Não entende quando os antidepressivos e os calmantes não fazem mais efeito. O escritor, por si só, né, seja ele poeta ou seja um escritor de romances, ele essencialmente, por ser um pouco mais estudado, por ter que dominar o código da língua, e para isso ele tem que se preparar, não é isso? Ele vai ser, já com a preparação que ele tem técnica, vamos dizer, do que ele já leu, mais a sensibilidade, meu Deus do céu, né? Ele vai, por melhor que ele queira expressar alguma coisa alegre, ele vai desembocar nesse problema que eu falei para vocês, no depressão. O Drummond, ele teve um determinado momento da vida dele que ele parou de escrever parou, ele não produziu muita coisa. E numa entrevista, o jornalista perguntou para ele, poeta, por que o senhor parou de escrever, né, nesse período de tanto a tanto? Ele falou assim, porque eu estava apaixonado e era correspondido.
Então ele parou de escrever porque ele foi viver o amor. É quando a gente está triste que a gente para refletir sobre alguma coisa. A depressão, apesar de ser uma doença extremamente complexa e desafiadora, tanto para seus portadores como para a equipe de saúde que busca sua cura, tem uma saída. Então, normalmente, a gente coloca, né, que o tratamento para depressão seria a equipe multidisciplinar, né? Que seria o psiquiatra, que envolve a parte medicamentosa, seria o psicólogo para trabalhar a causa, que são fatores emocionais, né? Então, você poder trabalhar a raiz do problema. Então, por isso que eu falo que a depressão, ela tem cura, tem controle, né? Meu processo, a minha doença, ela começou com um processo que eu tive numa empresa. Eu era gerente de vendas de uma empresa. Eu viajava o Brasil inteiro. De repente, eu comecei a sofrer um processo de assédio moral muito forte na empresa. Um assédio moral que, como todo assédio moral, é silencioso, como todo assédio moral é covarde. Quando eu saía e voltava, o meu diretor tinha mudado tudo que eu tinha deixado determinado com minha equipe. Era um processo tão cruel que, de repente, as diretrizes que eu tinha tomado já não valiam mais nada. Eu comecei a me sentir como se eu fosse incompetente. Quando eu percebi, eu me arrumava para sair para trabalhar, colocava terno, gravata, mas ficava sentado na cama. E passava o dia sentado na cama sem conseguir sair de casa. Hoje eu estou totalmente curado. O que me ajudou foi terapia, o que me ajudou foi o auxílio psiquiátrico também. A terapia foi fundamental, o apoio da família foi fundamental. Meu cachorro foi fundamental, porque o cachorro me obrigava a sair de casa. Quando você está doente, você tem pequenas vitórias. Então, sair de casa para levar o cachorro para fazer xixi era uma vitória enorme. E aos poucos a vida foi entrando no rumo, a confiança volta e você sente de novo o sol. Quando você percebeu que precisava de ajuda? Eu comecei a perceber quando bem nova, eu tinha 16 anos, eu tinha um nível de amizade com as pessoas muito recluso. Eu tinha pessoas que eu conhecia, mas eu não conseguia manter uma amizade com essas pessoas. E foi se arrastando esse tipo de coisa até eu encontrar realmente um profissional que falou pra mim que eu precisava procurar uma pessoa especializada em depressão, uma pessoa que soubesse tratar disso. Foi quando eu encontrei meu primeiro psicólogo. E ele falou pra mim que além da depressão eu tinha também um transtorno de ansiedade. Depois disso foi seguindo tratamentos e mais tratamentos e mais tratamentos. Hoje em dia, já tenho 21 anos, já fazem anos de tratamento, as coisas se acertaram. Hoje eu não faço mais uso de nenhum remédio, eu não tenho mais a necessidade de tomar nada para isso. Porém, eu ainda faço acompanhamento com o psiquiatra, que me mantém sempre que eu tenho alguma crise, ele sabe como controlar isso. Aí sim entram alguns remédios, mas é por tempo assim, limitado. Eu paro de tomar logo quando as crises passam. Eu não tenho mais essa necessidade. Hoje eu tenho na verdade um psicoterapeuta, não chega nem a ser um psicólogo. A depressão, em seu pior estágio, pode levar ao suicídio. Atualmente, ela é a segunda principal causa de mortes entre jovens de 15 e 29 anos. É comum, às vezes, a pessoa sair de um ciclo depressivo e se suicidar. Não são casos raros, nós estamos vendo isso muita incidência, por exemplo, na população jovem. Não é? Isso está aumentando o índice de suicídios em adolescentes. Como é que nós estamos vendo isso hoje? Através de ressonâncias magnéticas, por exemplo, você tem um mapa, não é? Uma pessoa em depressão, um mapa cerebral interno de uma pessoa em depressão e um mapa da pessoa em atividade. Às vezes você tem o mesmo mapa da pessoa, de uma mesma pessoa em estado depressivo, não é? Que é um mapa apagado, e quando ela está no estado considerado normal, de uma certa forma,
é uma conexão mais animada, mais colorida, mais forte. Eu espero que eles continuem pesquisando, continuem melhorando a situação atual, porque a gente não está 100% desenvolvido para tratar uma pessoa depressiva. A gente não tem um apoio total do governo, principalmente. Eu espero que no futuro eu tenha acesso melhor para me cuidar, que eu possa chegar num hospital público e encontrar um psiquiatra, um responsável por essa parte que possa me ajudar. Contribuir para reduzir o índice de suicídio no mundo é uma ação ética, moral e altruísta. Como diz o diretor Steven Spielberg em seu filme A Lista de Schindler, quem salva uma vida, salva a humanidade inteira. Eu podia ter salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos